Olá, mulher restaurada. Muito bom dia para você. Ou boa tarde, ou boa noite. A hora que essa palavra chega a você é o tempo determinado. Então, que seja um momento muito especial, que seja um momento onde você esteja com o coração aberto a ouvir a voz do Senhor, a entender o que Ele quer falar, mas mais ainda do que tudo isso, esteja com o coração disposto a obedecê-lo em amor. Eu sei que você é uma escolhida, eu sei que por mais lutas e dificuldades que você tem enfrentado, você escolheu amar incondicionalmente o teu Pai. Você tem entendido que Ele tem te chamado, você tem entendido que Ele tem te separado para essa terra, para uma missão. E muitas das vezes, diante da dor, você até tenta, de alguma forma fugir, dizer não, mas Ele olhou para você antes mesmo de você estar aqui, antes de você nascer. Ele já tinha um plano, Ele já tinha um propósito e você tem tudo o que você precisa. Você tem os seus olhos, os seus ouvidos, os seus membros, né? Você tem um coração batendo aí, que representa a vida. Você tem saúde, por mais que talvez uma vez ou outra, a gente acabe tendo alguma dificuldade na saúde, mas eu creio que você está hoje saudável. E se há algo que precisa de cura, você tem o dono da cura, você tem o médico dos médicos, que é o Senhor, e Ele é capaz de curar qualquer enfermidade, porque para Ele não existe nada impossível. Você tem com certeza uma família que, por mais dificuldades que você tenha enfrentado, lutas, mas é uma família que Deus tem cuidado e Ele tem o poder de mudar qualquer situação dentro do seu lar, qualquer dificuldade. Você só precisa acreditar que para o Senhor não existe nada impossível. Você só precisa entregar a Ele, sabe? Colocar nas mãos dEle a sua casa, a sua vida, aqueles que estão à sua volta, porque Ele tem cuidado. Só que a forma que Ele cuida não é a forma que nós imaginamos ou desejamos. Porque o que nós estamos hoje vivendo, Deus Ele já viu lá na frente. Ele conhece tudo na nossa história de vida. Não existe para Deus ontem, hoje e amanhã. Deus Ele é eterno, Ele é de eternidade em eternidade. Tudo aquilo que está acontecendo, Deus já sabe. O que vai acontecer, Deus já sabe. Então, muitas vezes, nós questionamos algumas coisas que estão acontecendo hoje, mas elas serão respostas de grandes milagres, Hoje elas são provações, mas as respostas dessas provações, elas vêm em um tempo determinado, talvez em um momento que você ainda não está vivendo, mas que você vai viver no Senhor. E hoje nós estamos aqui no Devocional 25, dia 25. Que alegria estarmos hoje, mais da metade desse devocional. Há menos de 15 dias faltam para terminarmos esse tempo devocional plenitude. Com certeza, o devocional, plenitude, ele vai terminar. Mas o que nós aprendemos, o que o Espírito Santo tem falado, nós vamos com certeza levar para a vida. Porque são muitas coisas que Ele tem liberado. E cada coisa, ela é para um tempo determinado. Ela é para um momento. E hoje eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Quero convidar você a abrir o seu coração. Vem aqui, vamos estar agora, nesse momento, entendendo o que o Abba tem para nós. Eu sei que você precisa receber hoje, nesse dia, uma porção dobrada da presença dEle, da força e vigor. Então, feche seus olhos se você puder. Se não puder, se concentre onde você estiver agora. Se concentre nele, pense nele, entregue o seu coração, seus pensamentos a Ele. Não deixe que nada tire de você a oportunidade de se conectar com o Senhor, de ouvi-lo, de entender o que Ele tem para você. Pai, nessa manhã, nesse momento aqui, dia 15 de agosto de 2023, essa palavra está sendo liberada pelo Senhor. E eu agradeço, Pai. Agradeço porque
O Senhor tem cuidado de cada um de nós, de cada uma de nós. Hoje é mais um dia que iniciamos com o amor do Senhor sobre nós, cuidado, a bondade, a fidelidade. Pai, nós somos gratas, eu sou grata ao Senhor pela minha vida, pela minha família, pela vida de cada mulher que está aqui hoje, agora, ouvindo essa palavra. Eu oro para que o Senhor possa, nesse exato momento, de forma profunda, tocar nessa mulher, tocar áreas que precisam ser tocadas, revigorar, fortalecer, restaurar, derramar sobre ela, Pai, aquilo que ela precisa para este dia, um alimento que nutre, que cura, um alimento que fortifica, que dá, Senhor, condições dela prosseguir para o alvo, para a vida eterna. Visita o seu lar, sua família, aqueles que ela tem colocado diante do Senhor, aquilo que ela tem falado com o Senhor no secreto, que o Senhor possa responder à tua filha, Pai, de forma que ela entenda, compreenda, que seja de forma clara, que não haja dúvida, mas que o Senhor se revele a ela nesse dia, de uma forma sobrenatural, que ela não venha deixar de confiar, por mais que as circunstâncias possam estar dizendo não, mas que a fé, a convicção de quem o Senhor é, seja o suficiente, Pai, para que ela creia que não existe nada impossível, mas que a vontade do Senhor é melhor. Então, que seja feita, Pai, a tua vontade na sua vida, na sua casa, na sua família, naquilo que ela tem orado e colocado aos seus pés nesse dia e diante do Senhor diariamente. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é um dia muito especial para mim também. É o dia que eu faço 6 anos como mãe do meu primeiro pequenininho do Samuca. Hoje ele faz 6 anos que ele nasceu, 6 anos que Deus me deu a dádiva de ser mãe. É um presente, né, a vida do Samuel. Muitas vezes já relatei aqui no devocional, né, o quanto Samuel é um menino que Deus escolheu né, de forma que a gente vê realmente a luz de Jesus, né? Estamos caminhando aí como pais para que ele cresça cada dia cheio da virtude do Espírito Santo. É uma missão ser mãe. Tem dias que é mais desafiador, mas hoje, por exemplo, é um dia que eu celebro porque é um presente, né? Eu pude ser mãe através do Samuel. Samuel, ele veio realmente com um propósito. Então, eu quero agradecer muito a Deus por ser, né, a mãe dele, por gerá-lo, por ele ter vindo à Terra e por saber que ele está crescendo saudável, conhecendo a palavra, conhecendo Jesus. E isso para mim, né, mais do que isso, amando Jesus. Então, eu louvo a Deus. Se você lembrar, tire um tempinho hoje, né, e ore por ele, né, por esses 6 anos. Eu peço a sua intercessão também, viu? E hoje é um dia que Deus preparou para nós, é um dia que Ele tem nos abastecido, né? Ele tem cuidado de nós. Não tem sido dias muito fáceis, mas nós estamos vivendo aí os dias finais de uma igreja que está sendo preparada, uma noiva. Com certeza, quando se aproxima o dia, né, de um casamento, as coisas não ficam tão fáceis, dão muitos desafios para essa noiva alcançar o noivo, mas ela sabe que ela precisa estar disposta, porque ela já deu um sim, e esse sim é para vencer realmente os desafios que virão pela frente. Eu sempre falo, né, quando eu enfrento dificuldades, lutas, desafios, eu sempre falo para mim, né, que o meu sim, ele representa a minha força para vencer, porque o meu sim não foi para qualquer pessoa, para qualquer situação. O meu sim foi para Cristo. Você com certeza já disse um sim para Jesus. Se você não disse, que esse dia chegue bem rápido na sua vida. Que esse dia chegue logo. Porque quando nós dizemos um sim, ele já disse um sim para nós há muito tempo, né? Ele já nos aceitou há muitos anos atrás, há mais de 2.000 anos atrás, ele deu o maior sim. O maior sim nós recebemos na cruz. Foi o sim que representa o amor que nós nunca receberíamos de ninguém, de nenhum ser humano.
esse amor que foi capaz, né, de suportar a dor da morte, a crucificação. Ele se fez maldição, né, porque naquela época era maldito o homem que fosse para a cruz. Mas ele se fez maldito, sendo perfeito, santo, para que nós estivéssemos hoje aqui. E hoje eu quero que você relembre esse sim. E se você ainda não deu esse sim, ou se você já deu, mas você tem enfrentado circunstâncias que é preciso renovar esse sim, renove. Renove essa aliança com o Senhor, porque não existe, minha irmã, nenhuma. Diante de toda dificuldade que você enfrentar, o seu combustível sempre será Jesus. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Ele está falando dele, ele está falando do seu poder, da sua força, da sua morte de cruz, mas também ele está falando da sua ressurreição, que foi o que fez vencer o mundo. Ele já venceu. Quando ele ressuscita, ele vence o inimigo, ele vence a morte. E ele está dizendo, esse bom ânimo, tem de bom ânimo, é para você olhar para ele. É quando você olha para Cristo, é quando você olha para ele como seu Salvador, como o amor da sua vida. Você consegue superar coisas que humanamente você não conseguiria. Humanamente não tem como nós superarmos. E ele vai nos provar, né? Não porque Deus ele quer nos tentar, Deus não tenta ninguém. A palavra de Deus diz que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência da carne, pelos nossos desejos carnais, pelas nossas vontades. Mas Deus ele nos prova para nos aprovar. E muitas vezes essa aprovação é realmente uma prova que precisa ser feita. E nem sempre nós estamos atentos a isso, né? Mas a forma como nós nos posicionamos é o resultado daquilo que nós estamos sendo provados. Então, muitas vezes, questionamos, murmuramos, reclamamos, né? Quem nunca reclamou? Quem nunca murmurou? Mas a palavra de Deus fala que aquilo que você vive e como você vê é como você se torna, né? Está lá em Mateus 6, 22 e 23, que fala: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. E nós somos o que nós vemos. A candeia do nosso corpo são os nossos olhos. E muitas vezes o que nós vemos, né, nos faz agir contrário à nossa fé. Às vezes o que nós vemos nos faz tomar posicionamentos contrários à nossa fé. Mas nós somos testadas, né, aprovadas pela luz que há sobre nós. E os nossos olhos, eles nos fazem bons ou ruins, porque aquilo que nós vemos é como nós agimos. E a forma como nós agimos determina quem nós estamos sendo. Eu tive uma experiência com o Senhor, né? Foi uma experiência para mim que me trouxe realmente sabe quando Deus ele te faz passar um momento que você precisa entender quem você é no reino, mas não quem você é no reino em momentos favoráveis, que determinam realmente, nossa, eu sou cristã. Quando você está dentro de uma igreja, numa oração com pessoas, né, numa célula, mas em momentos às vezes que é difícil você entender quem você é no reino. E eu passei essa experiência ontem, para mim foi nova, né, nova porque foi num lugar que eu acho que Deus ele realmente quis mostrar que nós precisamos estar atentos a todo momento. Eu sempre falo isso, mas a gente nunca imagina quando isso vai realmente acontecer novamente com a gente. Já aconteceu algumas vezes comigo, mas ontem foi algo realmente que me fez enxergar que eu preciso realmente estar atenta ao Senhor. Ontem eu precisei ir fazer alguns exames e eu voltei para casa, né? Meu marido me levou, mas na volta eu voltei de ônibus, ele não pôde me pegar e voltei, deu tudo certo, graças a Deus. Eu precisava fazer esses exames. Foi até resposta de oração, né? Esses exames estavam já há muito tempo aguardando serem autorizados e eu ia até pagar para fazer.
E Deus enviou resposta, né, que eu nem esperava. Foram autorizados, eu consegui fazer, era para fazer um, foi marcado um, porque eu precisava de dois. Na hora que eu cheguei, os dois foram autorizados. Para a glória de Deus, eu consegui fazer os dois que eu precisava. Eu vi Deus agindo. Foi uma manhã assim, sabe quando Deus separa algumas manhãs, alguns momentos do dia para dar respostas de coisas que você às vezes nem tá tão mais orando, né? Já que tá tipo, deixa, eu vou dar um jeito aqui. Mas o Senhor, Ele conhece realmente a nossa necessidade. Fiz os exames, celebrei, agradeci pela vitória. Realmente eu precisava cuidar dessa parte, né, da minha saúde. Voltei para casa, sentei no meu lugarzinho no ônibus, vim, sabe, atenta, vim ali porque eu gosto né, de estar atenta, de estar assim, ouvindo Deus. Quando eu sento naquele banco para vir, né, que eu estou no ônibus, que eu venho, que eu vou para algum lugar de ônibus, eu gosto de me concentrar, gosto de estar atenta. É o meu momento de parar realmente e ouvir mais de Deus. Dentro do ônibus eu gosto disso. E, de repente, eu escuto um grito de dor dentro de ônibus, de choro. Eu olho para trás, uma mulher chorando desesperadamente. E uma outra mulher que estava do meu lado olhou para trás também, perguntou para ela o que houve. E ela disse, eu estou em depressão. E ela começou a chorar, 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 chorar. E algumas pessoas que estavam dentro do ônibus, né, olharam para ela. E naquele momento eu fui impulsionada pelo Espírito Santo a levantar do meu lugar e ir até aquela mulher. Eu confesso que de mim mesma eu não iria. Não a conhecia, não sabia quem era. Mas o Espírito de Deus, ele quebra todo protocolo que a gente cria, né? Tipo, vou lá, vou falar o quê? Não, né? Deu aquele medo. Mas quando eu vi, eu já estava sentada do lado dela. E ela já ia descer no próximo ponto, mas eu lembro que eu só perguntei, eu posso fazer uma oração? E ela disse, pode. E foram segundos a minha oração, porque era um ponto que já estava perto dela descer. E eu orei. Eu lembro que eu declarei a alegria sobre a vida dela vinda de Jesus. E ela disse, olha, ontem eu fui à igreja, mas hoje realmente eu estou muito mal. E eu disse, quando você descer desse ônibus, você vai descer com uma alegria que só o Senhor Jesus pode te dar. Eu perguntei o nome dela, ela me deu. Nessa madrugada o Senhor já me fez, né, interceder por ela. E ela desceu. Quando ela desceu, eu entendi, né? O Espírito Santo ministrou meu coração. Naquela hora que eu sentei do lado dela, eu senti muita vontade de chorar. Muita vontade de chorar. E Deus ministrou meu coração. Quanto isso é real, a necessidade está real. As pessoas estão sedentas de serem vistas. E o Senhor falou, filha, se você não levantasse, ninguém ia levantar, ninguém ia fazer nada. Ela ia descer, porque ela já ia descer no próximo ponto. Mas aquele grito de dor dela foi uma permissão, né, minha, para que você pudesse estar atenta ao que você tinha que ser, ao que você tinha que fazer. Porque a missão, ela começa quando seu coração está ardendo, queimando por Jesus. Muitas vezes a gente fala, eu não sei o que fazer. E Deus tem falado ao meu coração que o meu coração precisa queimar e arder por Ele para que eu entenda a minha missão. Porque vazias nós não conseguimos entender a nossa missão e nós nem nos colocamos dispostas a realizá-la. Porque de nós mesmas não flui, não sai. E realmente foi uma semana que eu estava enfrentando algumas guerras, mas Deus queria me mostrar que a minha dor muitas vezes era bem menor do que a dor do outro. E que o que o outro precisava, talvez eu achasse que eu não tinha, mas eu poderia oferecer, porque o Espírito de Deus está disponível para aquelas que estão atentas e sensíveis à sua voz. Hoje, talvez, nesse breve devocional, o Espírito Santo, nesse momento, nessa dor que você está enfrentando, é um combustível para alguém que precisa. Mas como assim, Daiane? Eu estou fraca. Mas nessa fraqueza, Deus te dá uma força para te fortalecer e através de você fortalecer alguém. Os teus olhos representam a sua ação. Eu precisava naquele momento enxergar qual atitude eu ia tomar. Os meus olhos precisavam ter uma ação. Eles seriam luz para o meu corpo ou eles seriam trevas? Aquilo que você vê
determina como você se posiciona. Às vezes nós vemos algo e ao invés de nós nos colocarmos como luz, nós nos colocamos, infelizmente, de forma a refletir as trevas. Isso é no dia a dia, com pessoas, com a família, com filhos, com o marido, na igreja, com os líderes. Nós somos responsáveis em ser luz, o nosso corpo precisa ser luz. E essa luz reflete sobre a nossa atitude. Sempre vamos ver algo, mas a forma como nos posicionamos diante daquilo que vemos é o que vai nos falar se nós estamos sendo luz ou trevas. Muitas vezes é muito mais fácil a gente reclamar, murmurar, ignorar, rejeitar, julgar, apontar, criticar, se afastar, do que a gente abraçar, ouvir, entender. E é essa ação que determina se você e eu estamos sendo luz ou trevas. Peça ao Espírito Santo para trazer luz sobre você, trazer luz aos seus olhos. Você é resposta para alguém. Por isso que você vê situações. Por isso que você está em momentos que você fala, por que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Com essas pessoas? Porque você é resposta. A luz que é em você é a luz que pessoas precisam, é Cristo. Mas para isso você precisa se permitir ser luz em meio às trevas. Amém? Que o Senhor abençoe você, que você se posicione, que a presença de Deus te enche e que você seja resposta para muitas vidas. É o que eu desejo nesse dia, em nome de Jesus.